Olá, muito boa noite, bem-vindos à 34ª tertúlia da Astrolusofonia. E o tempo passa, Luís. Qualquer dia fazemos 3 anos de existência. Já lembras-te? Lembro-me perfeitamente como fosse o teu primeiro dia. E já Vês? lembro, por acaso lembro. E andei a treinar, queres ver? Olha, 34ª edição, estás a ver? Tão bonito! E hoje temos a nossa Maura Larani connosco com um tema super avançado. Ela com a sua lua em aquário, com o seu ascendente virgem em Uhum. exímia e com a sua capacidade de oratória, tenho a certeza que vai ser uma palestra brutal. Vamos já Uhum. falar com ela, mas antes disso, Luís, tens de falar das nossas regras de Saturno em Aquário, porque foi nessa altura que Cá nós vou eu. criámos esta comunidade e as regras são muito importantes para tudo correr pela melhor maneira. É ou não é? É verdade. Ora bem, está aqui caras já bem bastante conhecidas e outras novas, portanto vou ter que repetir isto muito rapidamente, que é bem-vindos. É para ter o microfone fechado durante a apresentação da Maura, por favor. Isso acho que é para termos todos boa qualidade a ouvir. Ter a câmara aberta, porque ao princípio estamos aqui em comunhão. Portanto, se puderem ter a câmara, agradecemos imenso. Nesta atitude intimista. E ter um comportamento cordial. Portanto, quando houver a parte do debate. Se tiverem perguntas para fazer à Maura, vamos agora, os primeiros 30 minutos é para a Maura falar e digam qualquer coisa na caixa ou levantem o braço para a gente depois anotar quem quiser fazer perguntas. E penso que mais nada. É para dizer que ninguém vai aparecer, portanto, podem abrir os canais que ninguém vai aparecer e daqui uma semana vai estar editado no YouTube esta tertúlia, a 34ª. Disse-me outra vez. Esta palestra, a tertúlia secreta. É verdade, obrigado. Porque para ver a tertúlia tens de fazer alguma Tens coisa, que né, ser, Alexandra? Tens de fazer o quê para estar na tens que tertúlia? fazer o quê? Tens Tens que de, ser o quê? tens de ser membro. E para ser Tens de ser membro membro. é só mandar um e-mail aqui para o que está aqui em cima que eu vou meter depois e Vais dizer, meter, boa, vou Luís. meter Boa. aqui astrolusofonia.gmail.com. É só Exatamente, isto, dizer, eu quero participar. E poderá aqui exatamente. estar ao vivo e a cores e fazer as perguntas todas que quiser. Nós Vamos ver temos em convidados minutos. maravilhosos. E então, por falar em convidados maravilhosos, vamos falar da Maura, que mora em Portugal. Agora é nossa. Ela é brasileira, mas mora em Portugal. E nós já tivemos o privilégio de conhecer, não é, Liz? Uhum. Aonde? Aonde? Foi no jantar dos astrólogos. Não, não, não. Não foi? Primeira vez que tu conheceste a Maura, não foi nos jantares Não foi dela. na jornada. Ah, tens de fazer publicidade, Luís, às nossas jornadas. Na jornada astrológica que vai haver este ano. Vai Prepara-se. ver este ano. Está Vai, quase a ser o programa. Estamos vai. a preparar, não é, Alexandre? É. Está quase. Está a ficar. E este ano vai É, ser. e queremos que vocês se organizem aí no Brasil para vir para Portugal, mais ou menos em outubro, não é, Luís? A Uhum. data ainda vai ser revelada, mas é por aí. Tem que ser outono, não é? A MEC está É a as pôr o jornadas de dedo. outono. Inteligência, jornadas de outono em Eto. Exatamente. Vamos à nossa Maura, vamos a isso? Então, ela é por acaso como tu, Luís. Ela tem formação em arquitetura, não sei se sabes isto. Ela E quer formou-se em saber? arquitetura no Brasil, na Universidade de Mackenzie. Está bem? É São Paulo. Mackenzie parece um nome assim americano, mas é brasileiro. Depois ela estuda astrologia desde muito tempo atrás. Na verdade, não tens aqui, Maura. Quando é que começaste a estudar? Ela Eu, frequentou. eu comecei a estudar em 1990 e comecei a atender profissionalmente em 93. Muito bem. Pronto. 31 Em anos, 90, na Alexandra, Faculdade de Belos de a São ter a história. Paulo. Depois frequentou 3 anos na Escola Planeta do Valdemir Benedetti. Estudou com a Lídia Weiner, com a Cláudia Lisboa, que a gente conhece, Maria Eugénia de Uhum. Castro, que também conheço, quer dizer, não conheço, mas conheço o nome. Cursos de especialização com técnicas variadas de previsão, astrologia vocacional, sinastria, entre outros com Márcia Matos, que tivemos cá o mês passado. Mês passado. Está tudo combinado, Luís. E também curso de astrologia empresarial na Constelar. Participou de vários congressos nacionais e internacionais e agora está a participar aqui na nossa comunidade, Luís, estás a ver? Trabalha profissionalmente desde Luxo. 93, é membro da comunidade de trilhas e da jornada de organização, está em processo de ter uma certificação no Human Centered Organization, depois ela explica melhor, não é? Que eu não sei o que isto é. Gabriela Brasil. Mas explicas, Maura. Ela, claro que vai ser, Uhum. vai ser brutal, porque esta palestra vai reunir, como eu dizia há bocadinho, o facto dela ter a lua em aquário, e ela vai nos falar de um aplicativo tecnológico, não é? E o facto dela ter também um ascendente virgem, portanto, é um aplicativo que, com a magia da Maura, nós vamos aprender a não só planejar o nosso novo ano com o céu, como também em fazer melhores consultas, é não é, Maura? Obrigada, um beijinho É e isso aí. teu. Obrigada.
Bom, eu queria começar agradecendo o convite da Alexandra para essa tertúlia, né? Para essa palestra e tertúlia, e agradecer a presença de todos. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar em Portugal e falar um pouquinho de como esse trabalho começou. Ele começou em 2018, quando eu resolvi sair do Brasil. E para fazer isso, eu queria me planejar de uma forma bem profissional. E procurei vários métodos de planejamento, procurei aplicativos, como eu podia me organizar. E daí nasceu esse interesse em. Acho que tem algum. Aí eles começaram a fazer o tráfico em Nova York. É. Nossa, que louco. Tem algum microfone. Desculpa, Maura, mas andei à procura deles todos, eram imensos, corri o corredor das janelinhas, era a última, desculpa. Sem problema. É o que dá, tem muita gente a ver, não é? Uhum. Então, e esse casamento de astrologia com planejamento sempre me atraiu, não é? E naquela ocasião eu fui buscar uma série de ferramentas e entre elas eu encontrei o Notion e encontrei também um método de planejamento que fala muito a respeito de autoconhecimento e ação e o respeito aos ciclos da natureza. Por isso, eu estou agora, inclusive, nesse processo de certificação para poder usar esse método com os meus clientes e talvez até expandir para além da astrologia, né, toda a parte de planejamento. Como que eu estruturei isso? Saturno foi o meu ponto de partida, não é? E também a conjunção Saturno-Júpiter a 0 de Aquário. Começando essa década tão importante, com uma visão de longo prazo. Não é? Então, Saturno sempre vai nos dar o longo prazo. Júpiter, o foco do ano, e Marte para programarmos as ações do dia a dia. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do Notion, porque eu sei que está todo mundo muito interessado em conhecer. Todo mundo está vendo? Sim, sim. Então, o Notion, ele é um aplicativo, é uma folha em branco que funciona numa lógica das bonecas russas, uma página dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, de forma infinita, ou quase infinita. Não é? Então, aqui, eu trago para os meus clientes uma apresentação do porquê fazer um planejamento astrológico e falo um pouco dessa década, né? Porque como eu comecei lá 2020, 2021, e trago o mapa natal como uma ferramenta de autoconhecimento e planejamento pessoal. E proponho para o cliente, ainda antes da consulta, um exercício de visão, aonde ele vai fazer uma avaliação das 12 áreas da vida e como que ele está satisfeito ou insatisfeito em cada uma dessas áreas. Depois disso, ele vem para uma consulta e nós fazemos a leitura do mapa de forma regular, uso todos os planetas, todos os trânsitos, progressões, o mapa natal, porque com Urano, Netuno e Plutão a gente não se mete, né? Mas com Júpiter e Saturno, eu acho que a gente consegue trabalhar de uma forma consciente e tirar o máximo de proveito dos trânsitos que eles estão fazendo.
Então, depois que o cliente faz essa visão, esse exercício de visão, e tem a consulta, a gente volta para uma revisão, e aqui a gente vai acrescentar, obviamente, os insights que ele teve durante a consulta e tudo mais. E a partir daí, eu apresento para ele o planejamento propriamente dito, não é? Aqui eu fiz um exemplo sem planetas, apenas para explicar o quanto o ascendente é um ponto particular e que vai desenhar, não é, as áreas da vida e, portanto, é a partir daqui que a gente trabalha. Por acaso, esse mapa que eu peguei de um cliente aleatório, tirei os planetas, quando eu vi, está bem Saturno entrando aqui na casa 1, né? Não foi de propósito, não, mas ficou sendo assim, não é? Então, eu abro aqui o mapa do cliente e depois o planejamento dos futuros possíveis, não é? O planejamento de longo prazo, aonde ele tem uma breve descrição, por quê? Porque Saturno, e o Saturno em trânsito, aonde eu coloco também todas as possibilidades e quais são os significados de um trânsito de Saturno. Trago para cá a tabela do software de astrologia com as datas aonde ele vai passar e as casas que ele vai atuar, e faço para o cliente essa tabela aonde, nesse caso específico, Saturno está na casa 1, não é? E ele faz um link com os projetos. Deixa eu tirar isso daqui, porque senão não consigo. Por exemplo, eu fiz aqui, não é? Criação de um negócio pessoal. Isso é apenas um exemplo, porque além dessa tabela de planejamento, eu tenho aqui um banco de projetos, que esse banco de projetos, quem traz é o cliente, é de acordo com os projetos que ele tem ele já tem em andamento ou outros que ele queira iniciar. E também as ações específicas desses projetos. Então, vocês percebem que tanto num caso como no outro, ele vai remeter. Então, se ele está trabalhando no projeto dele, ele está lá sabendo o que é Saturno na casa 1. Então, eu faço esse link entre os projetos e o banco de projetos dele. Então, o planejamento passa por Saturno, passa por Júpiter, aqui eu tenho o Júpiter nas casas, não é? E também por Marte, que é o dia a dia em ação. Porque, como o Luiz estava comentando um pouquinho antes da gente entrar, tem clientes que estão o tempo todo demandando uma espécie de uma mentoria. E aí, aqui eu também tenho para o cliente o que Marte em cada casa, com o seu respectivo período, e sempre ele ainda pode aqui acrescentar coisas, ele pode fazer observações, ou seja, isso é uma maneira de interagir com o cliente através do Notion.
Então, a base é essa, não é? E o Notion permite que a gente faça qualquer coisa nele, não é? Então, por exemplo, quando eu mandei os meus dados para a Alessandra, eu já pus tudo aqui. Então, tudo fica no mesmo ambiente, no mesmo lugar, e o cliente se envolve de uma forma muito grande e percebe como a astrologia realmente funciona na vida dele, né? Porque senão a gente fica sempre... o cliente vem e depois ele fica sempre voltando, mas numa... você acertou, foi bom, foi isso, foi aquilo, mas ele não se envolve. E dessa maneira a gente cria um envolvimento muito grande com o próprio cliente, não é? Eu não sei se vocês querem, qual seria agora o que vocês gostariam de saber mais a respeito do aplicativo. Eu posso responder as perguntas assim que vocês as fizerem. Olha, podes falar mais um bocadinho, porque reservamos a outra parte para fazer as perguntas. Ou então, se não quiseres falar mais nada e quiseres que as pessoas falem agora, também pode ser. Mas a partir da gente reserva para mais tarde, para tu teres tempo de explicação. Mas já percebi que isto é, no fundo, um astro.com personalizado teu, não é? No fundo é isso. Tu fazes um site para o cliente. Eu nunca na minha vida imaginei que fosse possível uma coisa destas. Eu era completamente ignorante sobre este assunto, acho inacreditável. O trabalhão que tu deves ter, quanto tempo é que tu demoras a preparar uma consulta? Conta lá. Veja bem, o que acontece? Eu vou mostrar aqui aqui, por exemplo, Saturno em trânsito. Você tem essa tabela. Para esse cliente, eu tenho 5 casas, mas isso já está pronto. Isso eu fiz uma vez só. Porque depois aqui eu tenho o template das casas. Se vem outro cliente, são outras casas, é muito simples. Essa tabela vem em branco e eu baixo só as 4 casas que aquele cliente vai. Então, por exemplo, aqui, Saturno na casa 12, já está lá, tá vendo? Aí eu só vou colocar lá a data. Está bem, ok, tudo bem, mas há um trabalhão. E depois tens ali as datas todas. Sim, mas depois que você tem os templates prontos, as datas Conheço de tempo a fazer Saturno... isto, no fundo, é um site, isto é tipo Robert Hands. São os trânsitos do Robert Hands. Tu dizes que é fácil, Então, mas há um trabalhão aqui. esses textos são textos que eu já venho produzindo há muito tempo, não é? E Há eu mais de apenas 5 reuni anos. tudo isso aqui no aplicativo. Agora, eu posso fazer o trânsito de Marte, por exemplo, eu dou todas as dicas para o cliente de ações que ele deve ter durante aquele período, não é? Então, aparentemente é muito trabalhoso, mas não é. Depois que você tem o template pronto, você você traz as datas, em 5, 10 minutos você preenche. Porque de Saturno são 4, de Marte 12, de Júpiter 2 ou 3. Então, e todo o arcabouço, ele já está pronto. Ele já está pronto. Olha, Agora, Sim. se você quer usar isto, por exemplo, para uma consulta,
não é? Você abre uma página em branco, traz o mapa e faz as anotações que você quiser. Se você achar que é muito trabalhoso, mas tudo isso fica na mesma página. A gravação da consulta fica ali, todo o material que a gente usa, as tabelas de progressão e tudo, ficam todas já salvas todas num mesmo lugar. Tu tiras isso de onde? As tabelas? Página Do do próprio software de programa. astrologia. Tá Mas vendo? consegues Aqui, tirar? ó. Dá para tirar? Sim, porque você faz um PDF e traz para cá. Ok, ok. Você, Qual é o teu software? Qual é o teu software? como eu uso o Apple, eu uso o AstroGold. Ok. Mas eu uso também, às vezes, o SolarFire. E aí eu tenho um Windows. Se eu quero, eu mando de lá para cá já em PDF o que eu preciso. Mas, via de regra, para o atendimento do dia a dia, eu uso o AstroGold. Depois metes o PDF aqui dentro. Ele aceita tudo. Meto o PDF aqui dentro. Aí, se eu quiser, E tu fazes deixa eu isto só à tua fechar. maneira. Agarras num bocado, metes lá. Tu constróis, não é? Exato. É como É fazer um essa a site. vertente. Eu estou aqui a perceber, porque eu já trabalho com este programa, não nesta vertente, noutras, mas aqui agradeço imenso à Maura, porque abriu-me aqui muitas ideias para usar este programa, para falar a sério, porque eu entendo, não sei quantas pessoas estão aqui, podemos falar agora um bocadinho na tortura, já chegámos lá, mas este potencial desta ferramenta, ela é de organização. Pronto, o Notion é um programa de organização de fonte aberta, ele é Uhum, grátis. O que a Maura veio aqui fazer basicamente é: olhem como é que eu usei esta ferramenta, nos dá tanto uhum, jeito para gerirmos a nossa vida enquanto astrólogos, uhum, enquanto astrólogos consultores, e enquanto alguém vem ter comigo há 3 anos e eu chego aqui e vou perceber exatamente como é que foi com a consulta que dei com ela. Sim, Correto? exatamente, espetacular. Isto tudo no mesmo sítio. Isto para tudo pessoas. no mesmo sítio, Que é o sítio da exatamente. Maura, não Isto é é? muito ar, como disse ali a Beta Não, há é o bocadinho. sítio do cliente, porque depois você Ai, exporta isso é o sítio do e cliente. fica o sítio do cliente também, Mas tu né? ficas com acesso depois. O que ele escrever, Sim, tu Esses, recebes. eu percebo que isto é complexo para quem nunca usou o Notion. Mas, Uau! uhum. mas Num primeiro momento isso pode parecer complexo, isto mas é requer só algo. usando e que a gente vai. Agora, por exemplo, eu tenho todas as minhas consultas aqui, eu tenho meu banco de dados de clientes Uhum. aqui. Meu Deus! E é, pois, já agora Isto é uma cloud, no fundo. É uma é nuvem. exato. Pode ser gerido de qualquer lado. Portanto, vamos aqui. Uhum, Está aqui não conhece o Notion minimamente. Portanto, vou repetir outra vez. É uma ferramenta de organização, não é? Ela- uhum, E o que é que se pode lá fazer? As tarefas que fazemos no dia a dia, a produtividade que queremos fazer no dia, anotações que estás a usar, organização, puxar informação de outros lados, ok? uhum, Fazer rastreamento de projetos, fazer, se quiseres, análise de consultas é que eu vou dar, ou seja, com o calendário. Portanto, isto é um uhum. programa, ele é plástico, é plasticina, vamos aqui, não é um Lego. Ou melhor, isto é mais Lego também. Pronto. É mais que? Ele é. Tu faz quando tens peças de Lego, ok? Ah, Com o Lego. Exatamente, E ele quiseres com o funciona Lego, como um Lego. Você vai montando. fazes, fazes com os Legos fazes um cão, ou fazes um gato, ou fazes uma casa, mas é aquilo que tu desejares, Uhum, correto? Tens é que respeitar o bloquinho. Tens que respeitar os uhum, bloquinhos de Lego, né? As peças maiores, menores, tens esse respeito. Mas a tua imaginação é que vai fazer como é que tu vais montar os Legos. Vou aqui uhum, explicar um bocadinho. Que é, a Maura, se quisesse, podia, que ela deve ter o que se chama de templates, ou seja, já estou um tempo que uhum, um cliente chega, então um template é o gente, a semente, se quiseres, como é que eu vou trabalhar com aquele cliente, ou seja, o nome, morada, etc. Depois faz os uhum, templates de uma data de, neste caso, de
dos trânsitos que a pessoa vai ter, aos trânsitos que vão acontecer naquele ano e naquela pessoa, por exemplo, Saturno na casa Uhum. 4, faz de conta, ou na casa 3, e vais Uhum. puxando essa informação. Ou seja, vou aqui vamos aqui simplificar. Isto dá um trabalho inicial de aprendizagem. Isto, para quem está aqui a ver isto, é interessante, mas dá um trabalho inicial, que além da astrologia, tens que aprender a trabalhar com o programa. Mas Uhum. de quem já usou este programa, ele é relativamente. Não vou dizer que é completa, é relativamente fácil de começar, sim. Depois É, complicando um bocadinho, quando tu queres fazer as coisas. Mas é como um Lego, não é? Primeiro começas a fazer um quadradinho e depois de repente tens uma casa feita. Eu te exatamente. expliquei bem, mas pronto. Estava aqui a explicar para E as pessoas. ele começa com uma página em branco, né? É. Se você tem uma página em branco, né? Aqui você põe o cabeçalho, você põe um ícone se você quer. Ele tem um recurso de inteligência artificial. Isso Uhum. começou há Há pouquíssimo pouco tempo. Eu já tinha todos os meus textos aqui quando ele começou. E aí você vai abrir da maneira que você quiser. Ele já tem alguns templates que vem nele mesmo, né? Tá vendo? Um Student Dashboard, tem os Isso é, estou aqui a ver que estou aqui, que eu acho que há aqui pessoas que estão é melhor ir para a tudo, vamos para a tertúlia, Alexandra, que é Vamos para. para a tertúlia. Oh, Márcia, queres dizer mais alguma coisa só para ficar gravado no YouTube? É porque a tertúlia é não. privada. Não. Ah, Queremos tá. pôr as pessoas, estás a ver? Porque Uhum. Portanto, agora é parte. olha, como é que tu usas para a tua vida? Não sei se podes mostrar. Se calhar é melhor na tertúlia, não é, Luís? Ela mostrar para a vida dela, para pôr no Na YouTube. tertúlia eu mostro. Está bem, Uhum. combinado. Então, É obrigada, parte. Márcia. Estamos todos super curiosos, não é, Uhum. Luís? Estou E super vamos curioso. agora para a tertúlia. E quem é que pode estar na tertúlia, Luís? É só os membros, que por acaso é muito difícil, Alexandra. Explica É, lá aí o que é preciso fazer. não é nada Ah, difícil, não? Luís. É só mandar um mail a dizer que é ser membro. E o mail é astrolusofonia@gmail.com. Portanto, vamos embora, vamos conversar. Uhum. Eu quero saber mais. Para mim, isto vai me dar um jeitão. Estou para ver se eu consigo fazer isto. Para a Márcia, para a Maura parece super fácil, porque A Maura é astróloga ela é astróloga há 1000 anos e ascendente virgem. Eu não sou nem virgem. astróloga há 1000 anos, Aquário, nem ascendente virgem. é muito aquário já aqui em cima. Por Mas isso, vamos isto, a isto, Luís. Vamos cortar. vamos, Obrigada. Até à próxima tchau. 330. Adeus. Obrigada.